Bahia não despertamos para isso ainda. Os dois carros-chefes nossos ainda engatinham tudo isso. E os demais não existem. A não ser o Conquista, que começa a trabalhar um pouquinho essa parte logística, e o Juazeirense, os demais esquecem, querem um time pronto dentro de campo, mas esquecem do planejamento. Não existe planejamento, então isso me preocupa bastante. Primeiro, o futebol é jogado. Existe, naturalmente, o favoritismo, que é do Bahia, mas esse favoritismo ele termina quando a bola rola. O futebol, quando a partida começa, é intensidade, é vontade, é determinação, e é o primordial. E é um jogo de 180 minutos. Depois do primeiro jogo, você vai ter uma ideia do que vai ser o segundo. Então, os primeiros 90 minutos é o início. Os últimos 90 minutos é a administração do resultado. Então, é o que vai contar. Primeiro a Deus, que nos abençoou bastante. Toda a honra, toda a glória será a Ele. Depois, a força do elenco, a força do grupo, a logística que o deputado Roberto Carlos nos dá e o profissionalismo que existe na Juazeirense. A Juazeirense está com o mesmo treinador há 3 anos. Nenhum clube na Bahia tem um treinador há 3 anos. Nós chegamos na semifinal em 2013, saímos da semifinal em 2014, no último lance do jogo contra o Galícia. Estávamos até os 45 na semifinal de novo e chegamos na semifinal de novo. Então, planejamento, a gente tem um elenco, nós trabalhamos e durante os anos a gente vai pincelando um ou outro jogador, mas principalmente o planejamento. Eu acho que a preocupação dos clubes na Bahia é com o campeonato doméstico. Não existe uma ambição de subida de série. Os dirigentes baianos não atentaram ainda que tem uma Série C, é calendário, é receita, é divulgação do nome, divulgação da cidade. E não se preparam e não se planejaram. Não tem uma equipe ainda no futebol baiano planejada para a Série D ainda. O grande problema nosso é que nós somos um time doméstico, um time de jogadores com contrato de 4 meses. Termina o baiano, você vai ter que fazer uma renovação com os jogadores. Muitas vezes você não consegue a manutenção do elenco. Aí complica. Eu acho que Série D, para o momento do futebol baiano, é utopia ainda. Estou tentando com a Juazeirense a manutenção do elenco. Se eu conseguir manter o elenco, eu faço a Série D boa. E sobre os treinadores brasileiros, primeiro, nós não nos respeitamos. A gente perde uma partida, os caras começam a ligar um pro outro. Não existe um respeito. Eu nem sei se no futebol brasileiro existem treinadores. De verdade. Agora que o Tite descobriu que tinha que ir para a Alemanha fazer estágio, que o Mano descobriu que falou, tiveram a humildade de falar assim, eu ainda não sou treinador. Eu acho que está faltando no futebol brasileiro, primeiro, fortalecimento da classe, que não existe, é uma classe. Existem pessoas querendo trabalhar a qualquer custo, derrubando quem está trabalhando. Futebol é profissionalismo, futebol é sequência. Você vê o Mourinho, você vê o treinador do Simeone, treinadores pautados, treinadores que dão um planejamento, um projeto para o clube. E a gente vê aqui treinadores que vivem um momento, até porque o momento nosso é ruim, se perde um jogo, balança, se perde 2 jogos, é demitido, se está ganhando, é demitido, como foi o caso do Vitória. Era muito ruim pro Vitória, o cara está no Fluminense do Rio agora. Era ruim pro Vitória na 2ª divisão. E está no Fluminense do Rio na 1ª. Então alguma coisa está errada no futebol brasileiro, que a gente não sabe o que é. É complicado. O futebol brasileiro vive um momento conturbado demais na sua esfera administrativa. Aquele momento era um momento assim. Nós fomos o melhor treinador da Bahia em 2013. Fizemos um jogo antológico contra o Corinthians, com 8 jogadores da base do Bahia de Feira jogando contra os campeões mundiais que tinham derrotado o Chelsea na final. Perdemos a classificação, o jogo de volta aos 44 do tempo. Tivemos um pênalti claro não marcado pelo juiz. E não acontece nada na tua vida. Nada. Aí você vê um monte de aberração na bola, você não se motiva, porque não existe uma cobrança de ninguém abre o olho, porque ninguém é curioso e fala assim, ó, vou pegar aquele cara e colocar aqui um mês aqui.
ver a capacidade dele. Se ele não tiver capacidade, mande embora e vou falar que tudo aquilo ali é mentira. Que aquilo é sorte, que aquilo é lobby. Mas ninguém faz. Ninguém faz. Você vê um monte de professor pardal, um monte de coisa. Então já chega um momento que você tem que falar, não dá mais. Não acontece. Eu fui campeão na Paraíba, fui campeão em Sergipe, fui campeão em Ceará. Aí termina o jogo contra o Corinthians, perdendo o Bahia Facia. Eu fui campeão baiano. Tinha uma folha de 180 mil. Tomei 5 do São Paulo aqui, fora as ameaças. Você montou um time em 40 dias sem jogar. Minha folha aqui não é 30 mil, quase vou para São Paulo. Então há um reconhecimento do cara que viu o dia a dia do trabalho, formação tática, como foi anular e neutralizar as principais armas do Corinthians, que veio com o Jadson, que veio com o Fagner, que veio com o Luciano, que veio com o Cássio, que veio com o Ralf, que veio com o time completo. Você consegue neutralizar. Então a questão da desmotivação é muito mais em cima disso, não acontece nada. Se você coloca em 3 anos, tu coloca o time 2 anos na semifinal do Baiano, perdi um jogo esse ano até agora. Um jogo que eu estava cansado, eu vim de uma viagem longa com 50 pessoas no ônibus, de Conquista para Juazeiro, joguei na quarta, boto 50 pessoas no ônibus, júnior profissional, viajo para jogar no sábado em feira contra o Cacatuense, meu time trava e eu perco. Então você fala, e não acontece nada. Então você não tem uma motivação. Hoje me motiva, chegar à semifinal do Baiano me motiva de novo. Primeiro, parabenizar o formato do campeonato. Ele foi interessante. O mata-mata, ele traz de volta a emoção, ele traz de volta a sequência. Talvez o melhor time não ganhe, mas ganhe o time que tiver mais emocional e mais um momento. Futebol, mata-mata é momento, aquela bola que entrou e tu cresce, e a federação resgatou isso. O que a gente espera é um jogo muito difícil. O Bahia cresceu muito com o Sérgio. O Sérgio Soares é um dos bons treinadores do futebol brasileiro hoje. Por quê? Porque ele fez um trabalho formidável no Ceará no ano passado. Primeiro semestre do campeonato do futebol brasileiro no ano passado, quem jogava o melhor futebol no Ceará. O Ceará é o time mais competitivo do futebol brasileiro naquele momento. Na virada da Copa, o Ceará perdeu um pouquinho a fã, mas o Sérgio é muito ofensivo, então vai ser um jogo muito difícil. Mas, se é difícil para nós, também é difícil para a Bahia. O jogo é jogado e vamos atrás da classificação. Valeu, Babuzinho.